Minha mulherada querida, salve, salve! Estamos juntos mais uma vez para falar das oitavas de final da Copa do Mundo. Hoje foi o último dia dessa fase da competição. Tivemos jogos bem legais aí hoje, bem movimentados, né? E a surpresa da competição, o Marrocos. O jogo ficou 0 a 0 com a Espanha e o Marrocos avançou no pênaltis. Então teve essa zebra aí que aconteceu, uma zebra que eu não acreditava, é verdade, mas aconteceu, né? Porém, também aconteceu aquilo que eu já tinha dito lá no primeiro jogo da Espanha, quando ela fez 7 a 0. Uma seleção muito boa tecnicamente, muito forte, muita qualidade no passe, porém muito jovem. Talvez um jogo que a fluidez não fosse como eles esperavam, poderia deixar a desejar, poderia ser fatal, por eles não conseguirem o objetivo. E aí a ansiedade iria bater, o nervosismo ia bater e a pressão também ia cair sobre eles. Foi o que aconteceu nesse jogo. A Espanha parou no forte sistema defensivo de Marrocos, o sistema defensivo que já vem muito bem aí desde a fase de grupos da competição, já venho citando isso desde as análises da fase de grupos, né? E mais uma vez, perfeito o sistema defensivo de Marrocos, apostando muito nos contra-ataques e teve as principais chances do jogo, principalmente na prorrogação. Talvez se o centroavante ali, o Chedira, tivesse finalizado umas duas, três bolas ali mais rápido, poderia ter sido uma eliminação até mais vexatória aí para a equipe da Espanha, né? A Espanha teve um domínio na posse de bola, um domínio no meio campo sobre o Marrocos, que sabia também que o jogo ia se desenhar dessa forma. Foram 77% de posse de bola para a Espanha, 1.019 passes feitos, né, completos, uma precisão aí de 90% dos passes. É verdade que não foram passes talvez tão agressivos, né, tão agudos ali, um passe em profundidade, foram mais toques com segurança, toques para abrir a defesa do Marrocos, mas sem sucesso nenhum. Teve uma chance ou outra com o Morata, mas criou muito pouco a seleção da Espanha, apostou muito nos cruzamentos, na bola parada. O jogo foi se desenhando a esse 0 a 0 mesmo, o Marrocos com as melhores chances no contra-ataque. E na prorrogação, o Marrocos também acabou tendo duas grandes chances para poder fazer o 1 a 0 e não conseguiu. E aí no finalzinho, na última bola do jogo, o Sarabia acabou chutando a bola na trave e levou a partida para os pênaltis. Sarabia que entrou apenas para bater o pênalti, né? Principalmente a substituição do técnico espanhol Luiz Henrique. Ele fez essa substituição já nos minutos finais da prorrogação, então acredita-se sim que era por conta da qualidade dele nos pênaltis, o principal batedor dos seus times por onde passou e da seleção espanhola, mas ele não converteu, ele chutou na trave. A Espanha perdeu todos os seus pênaltis, das 4 cobranças que teve, as 4 foram desperdiçadas, uma na trave e 3 o goleiro do Marrocos defendeu. Já o Marrocos, por sua vez, foi o processo inverso. Das 4 cobranças que teve, apenas uma desperdiçada defendida pelo goleiro Naisimo. Então o Marrocos faz história, avança para as quartas de finais, entra como o azarão dessa Copa do Mundo. Toda a Copa do Mundo tem um azarão. Nessa Copa do Mundo é o Marrocos. Então ele vai enfrentar o Portugal, que venceu e muito bem o seu jogo. A Espanha fica de lição, não é uma geração para se jogar fora, pelo contrário, é uma geração muito boa, muito forte. Tem um sistema defensivo talvez meio frágil pela improvisação do Rodri. Tem ali uma criatividade no ataque um pouco pífia também, com muitos passes para o lado, mas pouca objetividade. Então, se conseguirem unir esse forte meio-campo com uma objetividade maior, a Espanha vai ser uma seleção aí nas próximas Copas, nos próximos anos, que vai chegar muito forte como favorita. Não era a favorita nessa competição, não colocaria ela como favorita nessa competição. Pelo que ela produziu na fase de grupos, talvez a gente teria aí uma esperança que ela fosse até as semifinais. Mas a expectativa de título da Espanha ainda assim era baixa. O 7 a 0 foi muito bom, deu muita confiança, e o primeiro tempo contra a Alemanha também. Só que o segundo tempo em diante da Espanha já foi muito fraco nessa Copa do Mundo. Não fez uma boa partida contra o Japão. Verdade também, já estava classificada e preferiu talvez passar o Japão em primeiro, pegar a chave mais frágil, né, em segundo lugar, que ela fugiria talvez aí de duas ou três grandes favoritas ao título, que é o Brasil, a Argentina e a Holanda, mas a sua estratégia acabou não dando muito certo. E o futebol, a bola pune, né? O técnico Luiz Henrique recentemente tinha dado uma entrevista coletiva falando que a Espanha era a seleção que jogava o futebol mais bonito,
era a seleção mais forte dessa competição, que França e Brasil sim eram as favoritas ao título, mas jogavam normal, não jogavam tão bem quanto a seleção espanhola. Resultado, França e Brasil passaram com muita propriedade sobre seus adversários e a Espanha sofreu contra o Marrocos e acabou eliminada nos pênaltis. Então, o futebol é muito mais do que só o toque de bola, você tem que ter objetividade. Se você não tem objetividade, não adianta você ter um meio campo muito forte e ninguém para colocar essa bola no fundo do gol, que no final de tudo é o que dá o resultado positivo para a equipe, né? Falando em gols, agora vamos à partida que teve mais gols aí nessa fase de grupo, nessa fase de mata-mata, nessa fase de oitavas de final. Portugal 6, Suíça 1. É irreconhecível a performance da Suíça nesse jogo. Portugal, pelo contrário, muito avassalador. O Portugal e o Brasil, eu digo que foram as seleções que fizeram nessa fase de oitavas o que não fizeram na fase de grupos. O que jogou essas duas seleções nos jogos dela contra os seus adversários não tiveram esse tipo de desempenho na fase de grupos. E é verdade, o Portugal teve uma fase de grupos um pouco mais complicada, um pouco mais difícil do que a do Brasil, só que ganharam com muita propriedade. Portugal logo no começo do jogo faz 1-0, um baita de um golaço do Gonçalo Ramos que substituiu o Cristiano Ronaldo, hoje ele começou no banco, e substituiu muito bem. O cara substituiu o Cristiano Ronaldo numas oitavas de finais de Copa do Mundo pela seleção de Portugal e faz 3 gols na competição, é para elevar muito a moral do jogador assim para as próximas partidas da Copa do Mundo, até mesmo da sua carreira. A moral que ele vai ter, a confiança que ele vai ter para os próximos jogos da sua vida vai ser absurda. Assim espero, né? Um bom jogador, uma joia de Portugal aí, muito forte fisicamente, tem uma noção muito boa de posicionamento e fez uma partida magistral. Foi 3 gols, mas poderia ter sido 4 ou 5 só dele, porque ele teve várias chances também que acabou parando no goleiro Sommer. Na posse de bola você tem um domínio da Suíça, 53% de posse contra 47%, porém é verdade que Portugal, depois de abrir uma longa vantagem, meio que preferiu poupar-se um pouco, descansar, não ficar muito com a bola, procurar se defender. O segundo gol foi com o Pepe, né? O Pepe aí que há muito tempo vem jogando pela seleção portuguesa, o brasileiro naturalizado, e o Portugal passa com muita facilidade sobre a Suíça, que não foi nem de perto a Suíça que foi da fase de grupos, que já não foi tão boa assim, né? Fase de grupos da Suíça teve um empate melancólico contra Camarões, um empate melancólico não, ela venceu o Camarões por 1-0, mas um jogo muito disputado, um jogo muito pegado, e depois teve a derrota contra o Brasil, onde ela procurou se fechar e com uma defesa muito forte, muito agressiva, e não foi o que nós vimos agora nesse jogo. Uma Suíça completamente perdida na marcação. Portugal brincou de jogar bola. O meio campo de Portugal é muito bom, com Bruno Fernandes, com João Félix. Os moleques são muito bons de bola. Cristiano Ronaldo não precisa nem jogar para precisar um resultado tão elástico desse. Então a gente vê que a geração portuguesa também é uma geração muito forte. E vamos ver que talvez Portugal chegue bem longe aí, chegue pelo menos às semifinais da competição. Vai pegar o Marrocos, acredito que passe por Marrocos. É um time que tem um sistema defensivo um pouco mais forte, mas a seleção de Portugal não cede tantos contra-ataques assim, apesar de ter uma defesa bem frágil. E aí também, se não tomar cuidado, pode acabar sendo surpreendido por Marrocos, que tem um contra-ataque muito forte. Bom, então, nesses jogos que aconteceram aí, dessa fase de oitavas de final, a única zebra que aconteceu foi entre Espanha e Marrocos, né? O Brasil passou com certa facilidade, Espanha passou com muita facilidade, Portugal nem se fala, a Holanda teve ali um pouquinho de sofrimento no finalzinho, mas conseguiu passar também com uma facilidade bem grande, e a Argentina nem se fala, a Argentina sofreu de graça, mas poderia ter feito um placar bem elástico também no seu jogo contra a Austrália. Próximos jogos então é sexta-feira, o Brasil enfrenta a Croácia ao meio-dia e às 4 da tarde Holanda e Argentina fazem a segunda partida do dia, né, a outra partida das quartas de final, para já definir a primeira semifinal de uma das chaves. Do outro lado, no sábado, Portugal e Marrocos jogam ao meio-dia, se eu não me engano, e o jogo das 4 da tarde fica por França e Inglaterra, promessa de jogão também. Meus palpites passam Holanda e Brasil, e do outro lado da chave passam a França e o Portugal.
e aí teremos uma semifinal de pegar fogo, né? Podendo ter a possibilidade aí também de uma Argentina e Brasil, né? Pegando nossos queridos hermanos na semifinal da Copa do Mundo, se tudo der certo, acredito que vai dar certo sim. E ontem na seleção do Brasil tivemos história, né? Não cheguei a comentar no vídeo pela euforia, por muitos comentários que tive que fazer sobre o jogo de ontem do Brasil. História foi do goleiro Everton, o primeiro acriano a entrar numa partida oficial de Copa do Mundo com a camisa de uma seleção. Então, parabéns aí ao estado do Acre, muito bem representado pelo Everton. É um goleiro de uma humildade incrível e um talento também sem igual. Teve até alguns comentários negativos aí, falando que o Tite foi desrespeitoso com a seleção da Coreia por ter colocado um goleiro no lugar de outro. O jogo já estava definido, já o Brasil já estava ganhando muito bem da Coreia. Foi os 10 minutos finais e o Everton foi o único jogador dos 26 que ainda não tinha feito uma partida pela seleção, né? Então o Tite foi muito bem nessa, parabenizar o Tite aí por essa oportunidade dada ao Everton, né? Para os 26 jogadores terem jogado, assim como o Filipão fez em 2002 no nosso pentacampeonato, né, com a seleção, colocando o Rogério Ceni também no último jogo da fase de grupos, fazendo com que todos os jogadores do Brasil participassem da Copa. Parabéns à nossa seleção aí por ter avançado para as quartas de finais. Acredito muito nesse time, não tenho dúvidas que esse título vai vir para o Brasil, acredito muito, tenho muita confiança. É a seleção mais preparada do momento, é a seleção que melhor se preparou durante a Copa do Mundo. Aí pode entrar nessa questão de que as eliminatórias sul-americanas é um nível muito baixo, mas a seleção brasileira fez um planejamento muito bom, fez uma eliminatórias muito boa. A fase de grupos do Brasil não foi das melhores, é verdade, mas mostrou muita confiança e muito repertório aí nesse jogo de oitavas de final. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Muito obrigado por toda essa audiência que vocês vêm me dando, toda essa força. Não esquece de curtir, de compartilhar, de dar aquele comentário maroto, poder fazer aquele palpitezinho seu de quem você acha que passa, de quem você acha que não passa. Forte abraço, tchau, tchau!